E é isso mesmo, eu arrisquei e comprei duas placas de vídeo RX 6700 de duas lojas diferentes do AliExpress. Para mim, a RX 6700 continua sendo uma das melhores opções no site na casa dos R$1.000. Isso é claro, para quem ainda arrisca comprar esse tipo de produto, afinal, mesmo antes da polêmica das importações, o pessoal já tinha medo de comprar, por questão de muito usado a mineração e até vendedor informando errado, falando que o produto era novo, quando a gente já sabia que era um produto usado. No caso da 6700, ela é vendida mesmo como usada e são placas que são de origem de 2021, então não tem como nem ter muito uso de mineração assim. Embora eu ache sim que algum minerador deve ter pego essas placas para usar durante 8 meses ou um ano. Nessas placas, por incrível que pareça, eu não fui tributado, mas isso não é sempre assim. Lembrando que produtos com placa de vídeo e placa-mãe têm mais chance de ser tributado, cerca de 60% de chance. Parece que a incidência não mudou muito ao decorrer desse ano. O que mudou mais foi a incidência em produtos de mais baixo custo. Talvez os fiscais estão mais pegando no pé desses produtos porque são eles que mais chegam na alfândega. Mas isso é discussão para outro vídeo. Hoje é a 6700, então vamos conferir o unboxing. São duas placas que são vendidas por lojas diferentes, mas são do mesmo modelo. Só que elas vêm com uma coisinha diferente aqui ou ali. Vocês vão entender. E é claro, não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Tá aí a primeira placa para vocês, essa aqui é a RX 6700, pela loja MoGo Store, é uma loja nova que eu queria testar, então acabei comprando. A compra foi feita no dia 21/8, chegou o dia 15/9, o valor foi R$1.021. Como eu falei, não foi tributado, mas o risco é alto de ser tributado. A tributação média que eu tenho visto em placas é de R$150 a R$250 para estados que não tem ICMS. Quando tem ICMS, fica mais alto até. Aparentemente essa MoGo tem alguma relação com a Soil, afinal a descrição veio Soil. Já no caso da outra placa, foi uma RX 6700 da loja MLSE. Essa aqui já comprei algumas vezes por ela. A compra foi 3 dias depois, 24/8, e chegou para mim no mesmo dia, 15/9. O valor foi menor, 946. Por isso que eu acabei comprando duas, porque depois de 3 dias o valor tinha baixado, então resolvi arriscar e deu certo porque eu também não fui tributado. Tá aí para vocês o rastreio, quem quiser conferir, afinal, às vezes o cara não confia no que eu tô falando. Mas como eu disse, tem uma chance alta de tributação. As duas lojas protegem bem os seus produtos. Essa aqui é a loja MoGo e vocês podem ver que eles revestem plástico para que não exista nenhum dano na entrega. A mesma coisa também vai acontecer com a nossa amiguinha da MLSE, com a mesma proteção no plástico. O que difere mais é a caixa que vem a placa de vídeo. A caixa da placa da MoGo é preta, bem revestida, bem protegida por dentro também. Não precisa de muita coisa, são placas usadas, acredito que tem que estar só bem protegido. Já a MLSE está se esforçando um pouco mais e colocaram um layout diferente na caixa. Aí você tem que tirar essa parte aqui para aparecer realmente a caixa de papelão que vem a placa de vídeo e por dentro vem tudo tranquilo, assim também como a da MoGo. As duas placas têm diferença, mas na base delas são iguais. Essa aqui é a MoGo, ela tem as duas alimentações na parte de cima, a da MLSE também, porque são XFX, SWFT, e ela consome mais ou menos 180 watts, só para que vocês fiquem cientes, tá? Uma fonte de 500 já serviria se fosse de boa qualidade. Aqui na parte da frente pode ver que eles colocaram o logotipo da MoGo, não tem o logotipo da XFX, geralmente os chineses têm feito isso. Aqui na lateral vocês vão ver que o alumínio é fosco, porque vários dissipadores dessas placas do AliExpress têm sido pintados, talvez por conta de oxidação. A parte de trás tem uma PCB bonitinha, normal, vem escrito RX 6700 XL, que isso aqui na verdade denomina o chip gráfico dela que tem XL, então não quer dizer que é uma versão diferente, é assim que é vendido na China por algum motivo. Ela vem também com o selo de garantia da MoGo, mas eu acabei tirando esse selo para abrir a placa depois, vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Vem com proteção no PCI Express, isso eu achei legal, vocês podem ver também mais por dentro da construção, antes de abrir a placa também. Eu gostei que eles colocaram essas proteções aqui na placa. Inclusive colocaram também proteções na saída de vídeo, mas isso aqui é bem simples, só que é uma coisa legal, né? Ela tem um HDMI e 3 DisplayPort, assim como várias outras. Já a MLSE não muda muita coisa, por dentro vocês vão encontrar 2 parafusos, um manual de instalação, um negócio de garantia, tranquilo até aí. E aí quando eu tirei a placa eu tive minha surpresa, que essa aqui veio diferente da outra, embora seja a mesma. E também volta a discussão de algo que eu tinha falado para vocês no passado. Olha só, essa aqui vem com os logotipos da XFX, vem também com o logotipo da MLSE na frente, né, que eles tiraram o logotipo da XFX e colocaram na deles. Mas tudo o resto da placa vem com XFX, inclusive ela vem no plástico, tá? Eles colocaram um plástico, isso aqui não é original,
Eu achei interessante que colocaram isso. Aqui no espelho da placa vocês vão ver que também tem o logotipo da XFX, na MoGo não tem isso. Na parte de trás também veio com a proteção de plástico que eu tirei depois, e vem também com o logotipo da XFX junto com SWFT, que é o Swift, né? Aqui no selo vocês vão ver que é SWFT 309 Radeon 6700XL, tá vendo? É vendido assim mesmo na China, gente, não tem o que fazer não, tá? Não precisam ficar preocupados com isso. É uma placa de 10 GB de VRAM, isso é bem interessante. Por R$1.000 já consegui uma placa desse nível. Aí eu olhei por lado e percebi também que o dissipador tá diferente, tá mais brilhoso. Então aqui foi uma placa que eles não pintaram a dissipação, diferentemente das outras placas que eu tenho pego, diferentemente da MoGo que eu peguei também. Vem com o selo da XFX, embora esse aqui é fácil de comprar, então podem ter aberto a placa e colocado outro selo, mas também é interessante. E ela veio bem conservada, embora uma placa usada, vocês podem ver que está uma situação muito boa, muito bonita. Inclusive, tá aí para vocês uma comparação. São dois modelos idênticos, só que não. Porque a primeira, que é da MoGo, embora ela venha aqui na PCB com o logotipo XFX, é a única coisa que te indica que é XFX. Porque fora isso não tem mais nenhum tipo de menção à marca XFX. Já na original não acontece assim. Olha só a comparação de espelho. São as mesmas saídas de vídeo, mas uma tem um espelho XFX e a outra tem um espelho aleatório. Na parte de trás, as duas PCBs são iguais, só que uma vem com PCB escrito XFX, SWFT, e a outra não. Eu já falei um pouco sobre isso, porque na minha visão, esses modelos que não vêm com nada em menção à marca original, são modelos que eles compram direto da fábrica, já para minerar, então acaba que não passa pelo processo final, nem vai para a loja nenhuma, vai direto para a mão do minerador. Embora, como eu falei, são modelos de 2021 e não passaram tanto tempo minerando. Podem ver aqui, ó, na parte lateral, o dissipador, uma tem um dissipador totalmente opaco e a outra fica brilhando, porque não foi pintado. Isso vocês vão ver mais por dentro. Então assim, gente, são as duas placas iguais, é o mesmo modelo, a mesma BIOS, mesma carenagem, mesmo desempenho, só que uma acredito que foi adquirida antes do normal. Falando de dimensões, a placa tem 30 centímetros de tamanho, tá? A altura dela é cerca de 12 centímetros e ela pesa cerca de 900 gramas. Não é tão pesada assim para uma placa de 30 centímetros, mas toma cuidado com o teu gabinete porque pode ser que não caiba, viu? Vamos falar logo de jogos? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Eu testei as duas placas em uma live, eu deixo as duas lives para vocês aqui, só para ver se estava certo, se estava funcionando e como estava a temperatura. A primeira que vocês estão vendo é a MoGo, o primeiro teste que eu tive no Deus da Guerra, e ficou tranquilo o desempenho. Aqui é um desempenho com qualidade gráfica lá no alto, tá bom? E a temperatura ficou muito boa, gostei muito da temperatura da placa, tem uma média de 64 graus, com 84 no hotspot, então isso aqui é muito bom, depende também do dia, depende também das condições, mas assim, tá muito bom para o meu cenário aqui de casa. Fiz a mesma coisa com a 6700 da MLSE, e a temperatura estava muito parecida, cerca de 62 graus, hotspot batendo cerca de 83, então os primeiros testes das duas placas foi bem tranquilo, bem de boa, antes de trocar a pasta térmica, antes de fazer o teste com um processador mais forte. Tá aqui para vocês o processador que eu testei, os próximos jogos, foi com o Ryzen 5 7500F, já um M5 com placa-mãe B650M Wi-Fi da MSI, 32 GB de RAM, DDR5 da Gale a 6000, tá? Não é tá 7200, tá 6000. E aqui tá a BIOS das placas, é igual, idêntica, tá? RX 6700, 2300 shaders, DirectX 12-12, 160 bits, a placa tem 10 GB de VRAM, e se você coloca no Lookup, você vai realmente achar no TechPowerUp a referência da XFX Speedster SWFT 309 RX 6700. Então não tem nenhum problema, esse é realmente o modelo que deveria ser da placa. Testei o Warzone, coloquei primeiramente qualidade gráfica no baixo em Full HD e aqui eu consigo uma média de cerca de 130, 140 FPS. Aqui pode ser que o teu processador não consiga alcançar isso e pode ser que você tenha um processador melhor que consiga até mais do que isso. Então, como a gente está falando aqui de uma qualidade gráfica mais baixa, resolução Full HD, então depende bastante do processador. Quando a gente fala de 60 FPS, vários processadores conseguem. Já acima dos 120, 140, nem todos conseguem. Então, só fiquem cientes disso. Temperatura muito boa e tanto o hotspot quanto também a temperatura média da placa. Aqui, como que não estressa tanto quanto no Deus da Guerra ou Resident Evil, é mais fácil ainda de ver temperaturas, tá? Ficou bem tranquilo o desempenho. Aí eu resolvi mudar para 1440p no baixo ainda, que é o básico na verdade, né?
e ainda ficou bem tranquilo na casa dos 110 a 120 FPS. Então ficou suave. Aqui já mais processadores conseguem essa média, provavelmente um 5600, 5700X. Então tranquilo também para vocês verem aí. Gostei bastante do desempenho. Não imaginei que a placa faria acima dos 115 1440p. Aí eu preferi também colocar em Full HD no Ultra para testar, às vezes o cara quer jogar no Ultra, embora não seja realmente o preset que muitas pessoas usam no competitivo, mas ainda assim a placa conseguiu fazer bem parecido com o 1440p e ficar em torno de 115 a 120 FPS, depende também do mapa, depende da situação, mas ficou muito tranquilo, temperaturas muito boas nesse jogo, 62 graus e 81 de hotspot. O consumo da GPU vocês vão ver que vai apresentar ali cerca de 130 watts, 138. Acredito que está pegando só o consumo do chip gráfico e isso deve ser um pouco maior. Eu vou falar um pouco sobre o consumo dela mais ao longo do vídeo. Agora, próximo jogo. Testei o Fortnite em Full HD primeiramente e coloquei a qualidade gráfica misturada. Sempre, é claro, colocando a distância de visão no épico, que o pessoal usa mais disso, tá? Outras coisas eu coloquei no alto ou no médio. E aqui consegui uma média muito alta de FPS, nem imaginei que seria tanto assim, cerca de 180. Lembrando que estou usando DirectX 12, que é melhor para placas AMD do que DirectX anteriores. Você sabe que alguns jogos as placas AMD têm problemas com DirectX, tem um pouco mais de travamento, stuttering com o DirectX 11 e 10, tá? Agora também não ativei o Nanite ou Lumen, qualquer coisa desse tipo, nesse teste aqui. Talvez, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso testar outro dia. Aproveitei também, fiz a modificação, coloquei 1440p com o mesmo preset gráfico e ficou tranquilo na casa de 130 FPS. Achei até que abaixou bastante a quantidade de 180 para 130, né? Mas ainda assim ficou muito suave. Lembrando que depende do que? Do processador. Nem todo processador consegue empurrar 130 a 180 FPS. Mas como eu estou fazendo um teste de placa, eu preciso mostrar para vocês o desempenho alto que ela consegue, tá? Senão você acabaria pensando que essa placa aqui tem um desempenho de uma 2060 se eu testasse com um processador tipo um Ryzen 5 2600. Agora outro jogo. Resident Evil 4 coloquei em Full HD com qualidade gráfica no máximo. E eu percebi aqui que não ficou legal. Embora em vários setores fique uma média de 60 a 70 FPS, eu percebi que quando tem muitos NPCs juntos, dá uma queda, dá um stuttering, dá umas travadas. O uso da VRAM também aumenta, pode ser devido a isso, quando está chegando perto do máximo, acaba tendo esses problemas, vocês já viram isso com outras placas, então, embora tanque no máximo, eu não recomendaria porque tem queda, tá? Eu vi ali chegando a 45 FPS, 43, não gostei, porque o negócio é você conseguir jogar de uma forma consistente. Se você está 70 e de repente cai para 40, não está consistente. Então eu preferi deixar em Full HD, mas coloquei em priorizar os gráficos e aí ficou suave. Vejam também que diminui bastante o uso da VRAM. A VRAM agora vai para 7 GB e tal, fica bem mais tranquilo e a placa fica bem mais suave nesse jogo. Realmente é um jogo que demanda muito de VRAM, tá? Agora a média ficou cerca de 105 FPS. Eu fiz uma temperatura de 65, 66 e com hotspot 83, 84. Lembrando que o modelo que eu usei aqui para esse teste foi o da MLSE, que foi aquele com o logotipo da XFX mesmo. Mas se fosse o outro, não teria nenhum problema, eu já comparei e tá a mesma coisa. Testei aquele jogo novo Starfield. Muitos odeiam, alguns gostam e não vi ninguém amando. Full HD, coloquei a qualidade gráfica média, sem FSR por enquanto e consegui na casa dos 60. Algumas vezes caindo para 58, outras vezes indo para 65. Então ficou suave. Ficou mais consistente, temperatura da placa também tranquila, ficou de boa para jogar assim caso você queira. Mas talvez você vai achar feio, vai achar alguma coisa, você pode também tentar colocar no alto em Full HD, desligando o FSR ainda, mas vocês vão ver que vai cair o FPS, cerca de 55, 50, em alguns setores vai chegar a 48, 49. Aí já pode não ser tão interessante para algumas pessoas, porque geralmente o pessoal foca aos 60, que nem é o meu caso aqui, então o que você pode fazer? Você pode ativar o FSR, que nem eu ativei, coloquei no alto, Full HD com FSR, e aí consegui uma média de 56 a 60 FPS. Embora esse FSR aqui coloque a resolução bem mais baixa do que eu imaginei, né? Foi o FSR automático que o jogo setou. Ainda assim fica tranquilo para jogar, mas aí lembre-se que já não está mais em Full HD porque está com FSR, né? A resolução base é menor, bem menor no caso, e depois eles esticam sem tantas perdas gráficas para Full HD, esse é o chamado FSR ou DLSS.
Testei o Cyberpunk 2077 em 1080p, qualidade gráfica alta, textura no alto e ficou bem tranquilo, mais do que imaginava, cerca de 80 fps, temperaturas bem estáveis, não vi nenhum problema com relação a isso, a placa se comportou de forma linda e não vi também stuttering, perda de desempenho, nada desse tipo. Aí o que eu fiz? Resolvi colocar em 1440p, também no alto, e aí já temos uma média abaixo dos 60, ficou na casa de 50, 48, por aí. Não ficou tão bom assim se você visa os 60, né? Então você pode fazer o quê? Pode colocar em 1440p, colocar o FSR em qualidade, deixar tudo no alto e vai ficar com a média de cerca de 75 fps e fica bem suave ao meu ver. O Cyberpunk tem colocado várias tecnologias no jogo e implementado de forma legal em relação a outros jogos, então eu não percebo uma perda de visual tão grande quanto alguns outros jogos têm. Então eu acho que fica bem tranquilo usar o FSR mesmo que não seja na resolução mais alta possível, mas embora 1440p já fica bem suave com o FSR ou com DLSS. Já para Full HD às vezes não fica tão legal. E o último jogo que eu testei foi o The Last of Us, coloquei no Full HD no alto e ficou bem tranquilo o desempenho. Na casa de 90 FPS, 80, depende muito do setor, né? Tem setor mais pesado e setor mais leve. Nesse caso aqui, que é por dentro do local, fica na casa de 80. Aí quando você sai, vai para o setor mais de mato e tal, aí já cai para uns 67, 70, mas ainda assim fica bem suave, sempre acima dos 60, e achei bem tranquilo o desempenho aqui. Não testei 1440p, aí talvez em 1440p terei que reduzir um pouco para o médio ou usar um FSR também. Em todo caso, ficou tranquilo, e aqui a mais alta temperatura que eu vi, cerca de 65, 66 e o hotspot 83. Ainda assim, bem suave, e olha que esse teste foi feito com um gabinete já em uma temperatura mais alta. Vocês sabem que está quente atualmente no Brasil, né? Abrindo as placas agora, você tem que atirar alguns parafusos a mais do que o normal. Ela tem cerca de 8 parafusos, 2 em cada lateral, 4 no centro, como sempre, e mais 2 ali no cantinho. Não é muito difícil, não é muito problemático, igual outros modelos que eu já peguei. E lembrando que quando você vai abrir a placa, tente também não abrir de vez, vai ali tirando aos poucos, que nem eu fiz aí, para não dar nenhum problema, não estragar a sua placa de vídeo. Ao retirar, vocês podem ver que essa aqui é a MoGo e podem ver que, como eu falei, o dissipador dela é pintado. Olha só a diferença, né? Tem uma coloração diferente ali no centro, que é onde tem um contato com o chip gráfico. O chip gráfico da MoGo é o 215.127.000016. Você vai encontrar referência na internet, realmente é um RX 6700, embora mais em sites chineses. Já a datação dela foi 21/38, ou seja, 38ª semana de 2021, é uma placa ali depois do meio do ano de 2021. A qualidade das memórias parece ok, um pouco amarelada, mas nada assim que me incomode. Teve um dia que eu peguei uma 3060 Ti que estava bem pior. Assim, para mim tá ok desse jeito aqui, porque realmente é uma placa usada e provavelmente usada em mineração. E também para você está aqui a coloração do Epox, para quem tiver curiosidade. Eu não tenho muita referência a colorações, então isso aqui eu vou deixar mais por conta de vocês. Parece ok para mim, mas parece só, né? Essa aqui é a PCB dela, parece bem tranquilo, e quando você vira a PCB para ver como está a parte de trás, geralmente eu faço isso para quê? Para ver se tem algum indício de reparo. Várias placas que eu pego têm indício de reparo aonde? Na saída de vídeo, e essa aqui também aconteceu isso. Ela tem indícios de reparo na saída de vídeo. Nem todos os modelos vão ter esse reparo, mas várias que eu tenho pego tiveram, tá? E isso independente da loja, tá? Outras lojas você pode encontrar esse vestígio também. Talvez eles façam isso para retirar algum tipo de oxidação e não ter problema na hora que o cara for pegar. Fora isso, eu não vi nenhum outro sinal de reparo na placa. Então, só foi mesmo trocar a pasta térmica, coloquei a Snow Dog, deixo para vocês o link na descrição, reapliquei, montei a placa de novo e estava ali de boa, né? É uma placa usada que está em boas condições, ao meu ver, com boa temperatura, e é só engraçado que ela vem sem as informações da XFX. Agora vamos da MLSE, que é a XFX original, digamos assim. Eu tive um problema para tirar o dissipador dela, mas enfim, depois de um tempo eu consegui. E vocês vão ver aí que é bem diferente o dissipador, né? Tá mais brilhoso, olha só. E como que não foi pintado, então para mim tá bem conservado. Eles nem precisaram fazer nada além. Tá aí para vocês como é que veio a PCB, parece bem ok. Também não vi vestígios de reparo na placa. Eu tive problemas ali com o thermal pad porque veio bem sequinho
Então eu não tenho um termopad para trocar no momento. Eu vou falar até o tamanho do termopad mais em breve. Eu acabei tirando só um deles, foi ali do centro, porque fica mais perto do VRM, onde esquenta mais, então poderia estar mais amarelado. Parece ok também, não estou achando problemático essa memória aqui, então para mim tá de boa. Quando chegar outros thermalpads eu vou e troco, tá gente? Tá bem seco e é difícil de tirar demais eles do jeito que eles estão aqui. O chip gráfico tem a mesma numeração, 215.127.000016, referente ao RX 6700. E a data 2150, 50ª semana de 2021, você pode até considerar uma placa de 2022 já, porque como que ela foi para a loja ainda, o cara demorou para comprar, né? Então uma placa, sei lá, do primeiro trimestre de 2022 nas lojas, então eu acredito que ela tem pouco uso mesmo. Tirando o PCB da placa, eu percebi que ela tem um thermalpad ali na parte de trás e além disso, ela também tem essa película aqui que ela age como anti-estática. A outra não tem, então isso aqui também é algo que deve ser feito mais na hora de colocar as informações da XFX, né? Ela veio com essa proteção anti-estática e a outra não. Tá aqui para vocês a parte de trás da PCB, não vi muitos indícios de solda, nem nada desse tipo, nem mesmo na saída de vídeo. Então, diferentemente da MoGo, parece que aqui eles não mexeram. Parece, né? Não tem como eu ter certeza, não sou técnico, mas parece que sim. Então, no geral, parece que ela veio em melhor situação do que a MoGo. Depois disso, então, só coloquei a pasta térmica Snowdog na placa de vídeo, passei certinho, fechei a placa tranquilo e tá aí para vocês a RX 6700 MLSE, que na verdade é uma SWFT. Para quem ficou curioso, no thermalpad de 1 mm ali para o VRM, depois mais um de 1 mm para as memórias, thermalpad de 1,5 para o outro VRM, e na PCB vocês vão ver ali que no cantinho temos um thermalpad de 2 mm, depois ali para as bobinas de 1 mm e por fim de 1,5 ali na parte de cima do VRM. Foram essas medidas que eu consegui. Sobre o barulho, eu achei as placas pouco barulhentas, tem só um ruídozinho assim bem fininho nelas, mas de resto estava bem tranquilo. Fechei o gabinete aqui, nem ouvi mais nada, tá aí para vocês um exemplo. E sobre o consumo, meu PC aqui estava dando um consumo de pico no Cyberpunk de 290, tirando da tomada isso, né? Usando um Ryzen 5, M5, tem o water cooler, tem fãs. Então assim, o PC demandava mais ou menos uns 260 e a fonte tira uns 290 da tomada. Não acho que essa placa consuma muito, uma fonte de 500 de boa procedência vai dar muito certo para vocês. Eu gostei do consumo dela. Embora aquele valor que apareça lá, 138, seja um pouquinho mais alto do que isso na realidade. Provavelmente está pegando somente o consumo do chip gráfico, fora dos outros componentes, mas no geral, fontes de 500 com processadores medianos ficam legais com essa placa de vídeo, de boa procedência, é claro. E é isso, gente, comprei duas placas RX 6700 do AliExpress, nesse caso deu bom para mim. No caso, a MoGo veio em condições um pouco inferiores à MLSE, que até veio já com os logotipos da XFX e tudo mais, bonitinho. Mas para mim, ambas estão em boa situação ainda, considerando que é um produto usado. Eu só não entendo mesmo porque os chineses estão fazendo reparo nas saídas de vídeo e pintando também o dissipador. Deve ser motivo de oxidação, talvez devido ao local onde uma delas minerava, né? Eu acho até que essa MLSE não foi muito minerada não, se é que foi, porque em 2022 a mineração já tinha praticamente acabado, mas não sei, pode ter sido também e ficou minerando uns meses ainda, tá? Só que bem pouco tempo, acredito eu. Acabei pagando R$2.000 nessas placas, ficou 1.000 para cada e infelizmente não fui tributado. Só que sempre com ressalvas, né? Comprar placa de vídeo do AliExpress tem os seus riscos e tem que entender meio o que você está fazendo. Por isso que eu estou falando mais dessas placas mais novas, porque o risco é menor do que, por exemplo, você comprar um RX 580. Eu sei que é uma comparação esdrúxula, porque um é 200, R$250, a outra é 1.000, mas estou só falando para vocês que quanto mais antiga for, maior a chance de você ter problema com ela. As mais novas, a chance de ter problema diminui, embora não seja nula. E essas são placas de 2021. Então, no máximo, você vai ter uma placa com 1 ano e meio, 2 anos de uso. Algumas delas podem chegar a 1 ano de uso. Embora eu peguei um MLSE em boas condições, não significa que vai acontecer o mesmo. Espere mais por uma condição parecida com a da MoGo do que da MLSE. Acho que vocês entenderam o recado. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e em breve faço alguns comparativos para vocês. A gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau!